Você é um comentarista experiente, Joel. Vamos lá. Eu vou te pedir aqui Vou te convidar aqui para aderir a essa proposta aqui, uma dinâmica aqui nos próximos blocos da nossa conversa de hoje. Que a proposta do Fora da Bolha é que a gente faça também o exercício de jogar a luz e entender o que as outras bolhas que talvez a gente não faça parte possa estar pensando e qual opinião elas possam estar emitindo e fazer esse exercício hipotético aqui. Vamos especular o que está passando na cabeça de outras bolhas sociais das quais a gente não participa, tá? Então vamos lá. O golpe não rolou, não foi consumado, né? A tentativa, sem dúvida, foi o que aconteceu. O Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou, por pouco, que fique claro, né? O Lula venceu, mas, na minha opinião, está longe de consolidar a vitória dele ainda. Mas o país precisa continuar, né, João? Então, como é que você avalia, de modo geral, acho que já fez um pouco isso, os primeiros 6 meses, como é que você imagina os próximos 6 meses? Você acha que sai de vez essa reforma tributária e também, como no Brasil, é quase que uma tentação tão sedutora que todo mundo acaba se rendendo ela, né, de já fazer as projeções, os prognósticos para 26, como é que você está vendo aí a sucessão? Se é que olha, Marinho, sucessão. Eu posso estar assim, sendo levado pela fé, mas eu acredito que a reforma tributária sai, sabe? Não a reforma ideal, isso pode tirar, isso pode esquecer. Não vai ser a perfeita, que vai tornar o Brasil assim a vanguarda dos impostos. Não. Mas que consiga melhorar o caos. Porque o Brasil... Simplificar, unificar. Porque não é que o Brasil ele é ruim na cobrança de impostos. Ele é o pior país criminoso do mundo. Do mundo, na complexidade tributária. O que é esse complexidade tributária? É o número de dias que uma empresa gasta para calcular e pagar seus impostos. E daí, por outro lado, a quantidade de litígio fiscal em que as empresas entram, porque a Receita Federal olha porque fala, não, você aqui declarou como isso, na verdade era daquele jeito ali. E todas as empresas ficam numa situação em que elas nem sabem quanto elas têm que pagar e elas têm que separar, fazer um contencioso fiscal, porque elas sabem que elas vão ter que pagar multas tributárias ou ter que recalcular os impostos, enfim. É um caos isso no Brasil, isso é um custo pesadíssimo para o país. Note, eu não estou nem falando do nível da carga tributária, o nível da carga tributária é alto, mas a má notícia é que, por enquanto, não tem muita perspectiva desse nível baixar, porque para baixar a carga tributária tem que baixar os gastos. E qual gasto vai baixar, ninguém está falando, então não vai acontecer tão cedo. Tá? Então o nível é alto, é verdade, mas além do nível ser alto, é uma carga tributária ultra complexa, é a mais complexa do mundo. É tipo assim, o primeiro lugar é o Brasil, depois em Bolívia, Gabão, Líbia, os países você espera que fossem os piores, assim, os mais pobres, mas o Brasil tá junto deles. A famosa barafunda tributária. Então ele tá pior do que eles, inclusive, tá pior do que eles. Então assim, uma reforma tributária que melhore essa situação, eu acredito que vem. Por que eu acredito? Porque quem é o grande, historicamente, quem é o grande inimigo de movimentos reformistas no Brasil? É a esquerda. Sem dúvida. A esquerda, o PT. Agora é ele que está encabeçando isso. Então, o grande inimigo já saiu. Só ele sozinho daria conta? Não. Mas você tem o presidente da Câmara dos Deputados também querendo que saia, o Arthur Lira. Então, com uma base do Congresso querendo, de partidos importantes. Você tem muitos, isso poderia ser outro obstáculo, governadores. Também, o Tarcísio já está, assim, já está querendo também empenhado em fazer acontecer. Então, já que tem essa união, eu acredito que alguma coisa a gente vai ver. Não a reforma dos sonhos, mas uma reforma que melhore. E olhe, de melhorar isso, vai ser um grande ganho para o Brasil. E olha, vai criar-se uma situação na qual, se isso acontecer, algumas pessoas vão poder dizer que o governo Lula fez mais reforma liberal do que o governo Bolsonaro. Aí é que eu vou querer ver. Mas para isso vai ter que acontecer. E não é, eu acredito que vai, por causa dessa união, mas o futuro dirá. É uma promessa que está aí há 30 anos a reforma tributária, então não é trivial. 30 anos, se não me engano, teve uma mudança, ainda que tímida, no primeiro governo Lula. Teve a criação do Simples, por exemplo, mas essa criação do Simples, ela não só não resolve a simplificação dela, ela aumenta, ela agrava. Você entende o Simples, um microempresário ali, realmente vai estar um empreendedor, uma empresa pequena, né? Vai estar num regime mais simples de pagamento. Ok, criou-se uma janela, mas essa janela de exceção, ela cria uma situação na qual você cria um desincentivo para a empresa crescer muitas vezes, sabe? Isso acaba sendo um problema tributário do país. Voltando àquela proposta, aquele exercício que eu acabei de mencionar aqui, Joel,
vamos lá, vamos dizer que a reforma tributária se materializa, é aprovada e, obviamente, o Lula vai colher os dividendos políticos disso, mas assumindo o risco que, obviamente, ele incorre ao encampar, o governo dele encampar e aprovar uma reforma dessa envergadura. O Brasil cresce mais. A tendência é essa. Mas indo exatamente no ponto aí que você me deu um estalo aqui, que eu acho interessante a gente trazer. Como é que fica para os acadêmicos, os bacharéis, os tecnocratas associados ao liberalismo econômico, a todo esse ideário, ter que conceder que talvez que a bigorna da realidade caindo entre expectativa e a realidade dura, crua e nua. O fato é que, pelo visto, depois do Paulo Guedes ter só ficado no gogó, Paulinho Palestra, o responsável por demolir o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal ter virado um queijo suíço, sob a gerência dele, tudo bem, sempre importante fazer aqui o porém que foi um contexto pandêmico, claro, mas ele também fazendo todo aquele... O Bolsonaro vai pagar caro, né, Joel, também por o movimento que fizeram com todas as benfeitorias, as benesses ali de véspera de eleição, que aquilo ali foi um estupro das contas públicas. Foi um crime eleitoral. Crime eleitoral. Ele tentou comprar votos com o orçamento público. Ponto. E aí, você acha que, uma vez isso se consolidando, me fala um pouco aí sobre essa colisão entre dos liberais, e prática, retórica e prática, dos liberais. Como é que fica? Acho que teve um erro, que não foi de todos, mas uma fatia relevante dos liberais desse país. Alguns se aliaram de forma pragmática com o bolsonarismo, outros vestiram a camisa do bolsonarismo, esses erraram assim, da forma mais profunda que eles poderiam, porque a pedra fundamental do liberalismo no mundo moderno é a democracia liberal. Eles toparam, em nome de uma suposta agenda de reformas econômicas, toparam um governo que atacava diretamente a nossa democracia liberal. E mesmo na agenda de reformas, aconteceu alguma coisa, teve coisas positivas, mas deixou muito a desejar com relação ao que foi prometido. Todos têm que reconhecer isso também, tá? Eu acho que vai ter um acerto de contas no sentido de uma percepção de que surfaram uma maré errada, sabe? Esses liberais que fizeram, não foram todos. Teve grupos inteiros que ficaram longe disso, continuaram com uma posição independente. Por exemplo, o Livres, esse movimento político liberal aí. Mas enfim, vai ter esse reconhecimento, tá? E vai ter o reconhecimento, esse eu acho que é a principal lição que os últimos anos nos deixam. Toda a nossa redemocratização deixa essa lição. O liberalismo, enquanto bandeira no país, é muito difícil ele eleger um presidente da República. Tá? Nunca elegeu, né? Nem com o Bolsonaro. O Bolsonaro, pode ter certeza, não foi eleito por causa de privatização. Alguns vão argumentar também na bolha bolsonarista que o Paulo Guedes foi fundamental para dar uma chancela e emprestar uma credibilidade para ele. Mas você pode ganhar sem isso também no país, né? O movimento político do bolsonarismo é muito mais forte, sem dúvida, do que a Faria Lima. Ele foi muito mais forte, muito mais forte. Os liberais nunca elegeram alguém. Fernando Henrique não ganhou por causa de liberais. Ele ganhou na prática pela percepção do plano real que a população teve, mas não por uma adesão a reformas, nada disso, tá? Qual o papel dos liberais na grande política brasileira? Claro, o liberalismo consegue eleger deputados, consegue fazer algum tipo de bancada que tenha alguma voz minoritária presente. Mas na grande política majoritária nacional, o papel do liberalismo é estar junto para ajudar. O governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique, ele mesmo não era um liberal, mas ele estava assessorado por diversos caras assim geniais e que fizeram primeiro o plano real, ainda no Itamar, e depois continuando com o Fernando Henrique, lei de responsabilidade fiscal, privatizações, uma série de uma agenda ali que mudou a cara do país, que trouxe o país para um início do século XXI. Trouxe. Tá? O governo Lula era liberal? Não, zero liberal. Mas graças, de novo, a economistas liberais, que estavam juntos do governo Lula. Ele herdou a bendita herança maldita, não, né? Ele herdou aquela herança que ele soube preservar, pelo menos no primeiro mandato. Isso já é um mérito, tá? Cortou gastos quando teve que cortar gastos. Ele fez superar. O governo Lula fez superávit, tá? Primário. E soube fazer o maior acerto dele, que foi uma política social informada por economistas liberais. Porque a ideia original do PT, o PT raiz, quando o Lula chegou ao governo, quantos anos você tinha, Marinho? Em 2002? 2003, né, que 2003, ele assumiu. 2003, 8, 9 anos de idade. Foi quando eu descobri as imitações. Eu era adolescente, então eu também não estava ali tão consciente, mas eu já acompanhava um pouquinho. Sim.
A ideia do PT Raiz ali era um programa chamado Fome Zero. Poucos vão lembrar disso. Que era levar comida para as pessoas. E tinha tudo. Era uma complexidade logística, usando as grandes redes de supermercado, que o governo ia fazer notas fiscais para eles. Era um prato cheio para corrupção também. Chegou até a patrocinar a camisa do Corinthians uma época. O programa Fome Zero foi um dos patrocinadores do Corinthians uma época. Era uma complexidade e aquilo não tinha futuro. Qual foi a inovação liberal? Que economistas liberais do porte de um Ricardo Paes de Barros estava no governo, Joaquim Levy estava no governo, Marcos Lisboa estava no governo. O que eles trouxeram? Não é isso. Transferência de renda focada no pobre. Quem precisa de dinheiro nesse país, você precisa levar a comida para essa pessoa? Não precisa. Dê o dinheiro na mão dela, para ela poder gastar. Né? Com exigências. Não é dar o dinheiro e... Não, tem que manter o filho na escola. Portanto, tem que vacinar a criança, tem que fazer a sua parte. Mas fazendo a sua parte, você ganha o dinheiro do governo. Programa Bolsa Família. Foi um dos maiores acertos de política social desse país. Um programa barato e que mudou a vida de milhões de pessoas. Tá? Uma política liberal informada por liberais. O Lula não era um liberal, mas teve pessoas ali que fizeram a influência. No governo Dilma. Nova matriz econômica, aí realmente... Desastre. Aí realmente foi o PT Raiz falando. Desastre. Mas quando ela tentou arrumar a casa, ela chamou o Joaquim Levy no segundo mandato, era um tarde liberal. demais, né? Era tarde demais, não deu certo, mas ao menos tentou. Governo Temer, bom, esse talvez tivesse na economia uma cabeça mais liberal mesmo do próprio presidente. Mas não foi um governo eleito pelo povo, digamos assim, era um governo de um vice, né? Que trouxe ali a equipe dele, fez reformas importantes. Governo Bolsonaro. Eu sou um crítico do governo Bolsonaro, você sabe muito bem, assim, não tenho nenhum amor por ele. Mas a influência dos liberais que estavam ali, como Paulo Guedes ou pessoas da equipe dele, fez o governo ser muito melhor do que ele seria. Se não fosse esse pessoal ali. Imagina o Bolsonaro sem os liberais. Como é um Erdogan na Turquia, como são diversos líderes de direita populista ao redor do mundo, sem uma equipe econômica liberal que quer abrir a economia e tudo mais. É um desastre total. Tá? Então, com certeza, o que tem de legado positivo do governo Bolsonaro, uma outra coisinha fora disso, mas principalmente feitos desse pessoal liberal que estava com ele. Tá? Então, minha mensagem final é: dá para liberais terem espaços se eles agirem pragmaticamente numa relação de cooperação e colaboração com diversos governos. O erro é vestir essa camisa. Quem vestiu a camisa do bolsonarismo fez papelão. Eu não tenho dúvida, liberal que vestir a camisa do Lula vai fazer papelão também. O tempo dirá.